psicólogo? Precisa esperar 10 anos para ter sucesso na clínica? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e realizo diversas pesquisas, tanto com famílias quanto com casais. E hoje, esse é o programa O que a Faculdade Não Te Ensina. É mais um episódio desse programa em que eu trago para vocês aspectos relevantes a respeito de gestão, de visão estratégica, que a faculdade não ensina, mas que são fundamentais para que você possa realmente se desenvolver. E dentro da nossa página eu falo sempre sobre tornar-se referência, tornar-se uma pessoa que atende casal e família sentindo-se seguro nessa prática. Vamos então para o tema de hoje, que é: preciso esperar 10 anos para ter sucesso na clínica? Vamos lá, eu vou adicionar o comentário. Vou fixar aqui para quem chegar depois ter o tema. Muito bem, vamos então começar a falar um pouquinho sobre isso, né? E o que significa isso, né? Essa frase, que foi uma frase que eu escutei na minha faculdade. Eu escutei de mais de uma pessoa que você precisa esperar 10 anos para ter algum sucesso na clínica. E eu, conversando com outras colegas da área, né, o que a gente falava é assim: vamos tentar perseverar. Fica anos assim, né, tentando para ver se vai. Era bem isso assim, para ver se vai dar certo, se vai avançar, senão eu faço outra coisa. Eu ouvi muito isso de pessoas conhecidas e eu escuto isso também, né, de muitas vezes pessoas que estão iniciando, que acabaram de se formar, e esse receio, esse medo. Então vejo que essa questão de esperar uma passagem de tempo para ter sucesso na clínica é uma das maiores dores dos profissionais, dos psicólogos e psicólogas, porque fica-se assim, né, com uma sensação de que você tem que esperar para ver se você terá sorte, se você terá algo que acontecerá para você que vai te beneficiar e fazer com que você tenha sucesso. Então, isso acaba barrando, inclusive, profissionais de realizarem atendimento na clínica, por achar que não vai compensar, por achar que eu vou ter que cobrar pouco para formar um número grande de pacientes. A crença de que tem que ter muito paciente para ter um rendimento que seja bom. Tentativas de convênio, que o valor que a gente recebe, infelizmente, é um valor muito baixo por sessão, e o desgaste de ter que atender muitas pessoas para poder ter um rendimento que seja satisfatório. Então, tudo isso são dores que estão relacionadas a essa pergunta, a esse tema da nossa live, que é como que eu faço, né? Eu preciso esperar tanto tempo assim para ter sucesso? Tem que esperar 10 anos para ter algum sucesso? 10 anos é um tempo muito longo, né? É uma década. E eu vejo que a gente precisa falar desse assunto porque psicólogos, psicólogas, nós nos dedicamos muito, 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 muito mesmo, né? Ou quanto de coisas que a gente faz: a gente estuda, a gente faz terapia, a gente faz supervisão, a gente estuda mais e a gente tem todo um percurso que a gente já trilhou, mesmo que você não tenha um estudo formal depois, né? Uma pós ou algo do tipo. A gente faz cursos, ou a gente estuda livros, ou a gente lê artigos, e fora os 5 anos de formação, que são 5 anos muito intensos. A gente faz vários estágios, tem várias práticas. E ainda assim, né, a gente fica com essa dúvida, esse receio de que eu vou ter que esperar demais. Nós merecemos, por todo esse esforço, ter um resultado mais rápido, não ter que esperar 10 anos para ter algum tipo de sucesso na clínica. É algo que a gente precisa trabalhar primeiramente na nossa mentalidade. E é isso que a gente vai falar hoje. Essa é a nossa live de hoje, para falar sobre a importância da gente mudar essa mentalidade, da gente questionar essa crença e, baseado nessas perguntas e respostas, pensar o que a gente pode fazer então, qual seria uma outra alternativa. Se a gente não para assim para pensar sobre isso, e a gente escuta de alguém, escuta de pessoas que às vezes já estão formadas, essa frase que eu preciso esperar 10 anos para ter sucesso na clínica, o que acontece se eu não paro para pensar assim, né, em outra
Se eu não paro para pensar nessa questão do tempo, na minha própria crença sobre esse tempo prolongado, nós vamos fazer o quê? Nada. Vamos esperar, sentar e esperar passar os 10 anos. E baseado nessa espera, você vai ter resultados? Pode ser que sim, mas provavelmente vão ser resultados que vão demorar muito, que você vai chegar ao final assim dos resultados assim com um grande desgaste pelo caminho, um desgaste emocional mesmo, de dúvidas, de não saber se continua ou se não continua. Então, eu vejo que a gente não cria estratégia quando a gente não para pensar. A gente vai agindo no automático e a gente acaba esperando as coisas acontecerem. E a gente já tem muitas demandas na vida, né? A nossa vida, ela tem toda uma vida pessoal, uma série de coisas que cada um vai ter a sua e que demandam muito da gente também. Então, a gente, se não tiver um momento de pausa, parar e pensar, o que acontece você continua agindo no automático. E isso vai levar você a talvez ter mesmo que esperar esses 10 anos. Bom, o que eu vejo assim que é um dos maiores erros de psicólogos e psicólogas é a questão de, quando a gente fala do sucesso na clínica, se pensar que eu preciso esperar uma indicação chegar. E isso é uma coisa muito delicada, porque a gente internaliza dentro da nossa formação muitas vezes, né, que o nosso conselho, o nosso CRP, ele não concorda, ele coloca regras contrárias à forma como a gente vai se divulgar. Então, a gente não pode divulgar o nosso trabalho. Essa é a crença. O psicólogo internaliza que eu não posso divulgar o meu trabalho, eu não posso fazer divulgação. Então, o que eu tenho que fazer? A outra alternativa é esperar uma indicação chegar, porque eu não posso me divulgar. E isso é uma visão incorreta, porque a forma de divulgação do trabalho talvez não seja a que você está pensando, né? O que o CRP fala que a gente não pode fazer é basicamente, a gente não pode ficar prometendo pacote de sessão, a gente não pode ficar fazendo, né, uma chamada de que nós vamos ter um desconto na sessão, falando valores publicamente, a gente não pode fazer isso. Mas a gente pode sim parar para pensar em formas de mostrar que nós temos valor. Esse é o ponto. Eu preciso que as pessoas saibam aquilo que eu sei, que elas tenham essa dimensão, para que elas possam confiar no meu trabalho e aí sim elas me procurarem, sem eu ter que necessariamente ficar esperando a indicação de alguém. Esperar a indicação funciona dependendo do local, dependendo da parceria, se você consegue fazer uma parceria. Funciona, a indicação é ótimo, mas contar somente com a indicação, esperando que, assim, sem nem às vezes eu não faço parceria, eu não faço nada, só espero. Espero que as pessoas lembrem de mim, eu só espero. Isso faz com que a gente tenha um resultado que a gente não gosta e muitos acabam abandonando a clínica por causa disso, por não ter uma estratégia que seja eficaz, que dê um resultado mais rápido para que ela continue perseverando. Bom, vamos lá para a pergunta fatal. A pergunta que é o tema da nossa live. Eu preciso esperar 10 anos para ter sucesso na clínica? E aí, qual que é a resposta? Psicólogo, psicóloga que está aqui me ouvindo, a resposta é: depende. Depende de alguns fatores que eu vou conversar com vocês agora. Mas você precisa esperar? Se você adotar uma determinada postura, talvez sim. Ou você pode repensar a sua forma de agir, a sua forma de criar estratégias dentro da clínica para isso acontecer de uma forma diferente. E o que eu quero dizer aqui é que nós estamos falando de duas posturas diferentes que o psicólogo, a psicóloga pode ter. Uma das posturas é uma postura passiva. O que significa isso? Eu passivamente espero que alguém, ou colegas, conhecidos, às vezes familiares, eu espero que alguém, por saber que eu sou um psicólogo, uma psicóloga formada, eu espero que esta pessoa vá me indicar. Ou, levo o cartãozinho e deixo lá, no local onde eu frequento, na manicure, no salão, deixo no restaurante. Eu acho que isso já por si só vai atrair alguém. As pessoas, sabendo que eu sou psicólogo ou psicóloga, vão querer passar comigo. E isso é uma postura passiva. Por quê? Porque eu espero.
eu sento e espero. Eu não tomo nenhuma ação para fazer esse processo se acelerar. Consequentemente, também não tem muito como mensurar resultado, porque como que eu vou mensurar, né, se eu estou esperando alguém indicar, esperando isso acontecer, esperando alguém vir? Então, essa postura passiva, ela pode sim levar a esperar 10 anos. Por quê? Porque você vai ficar esperando a boa vontade de algo acontecer. E aí, esperar, né? Se eu espero a indicação do outro, a ação está onde? No outro. O outro pode querer sim me indicar ou pode não querer. Ou pode indicar para um número de pessoas, mas aquelas pessoas não procurarem de imediato, que é uma coisa que acontece muito. A indicação ela é feita, mas às vezes demora meses para o paciente realmente vir te procurar. Então, é passivo, é sentar e esperar e assim, esperar que a ação do outro possa resultar em algo a meu favor. E isso é uma postura, assim, muito delicada, porque eu percebo que nós tivemos aí períodos, né, que a gente inclusive ficou muito mais dentro de casa e eu vejo que a gente, quando não é visto, não é lembrado. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas às vezes você encontra alguém num evento, você vai num evento científico, vai assistir uma palestra, depois a pessoa, às vezes naquela semana ou na semana seguinte, lembrando de você, porque vocês se encontraram, conversaram, depois ela indica alguém. Mas se ela não estiver lembrando, né, se ela não te encontrar, ela não vai ter talvez o registro na memória. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela vai indicar para as pessoas que ela está com maior contato, mesmo que ela acredite no seu trabalho. E às vezes, gente, simplesmente as pessoas não têm a dimensão do que a gente faz. Né? Vamos pensar no caso da nossa família. É muito diferente se a família sabe, acompanha, vê um conteúdo que você produz, do que ela saber que se formou e é psicóloga. É muito diferente. Porque a família não consegue ter dimensão do que foi um processo de formação, porque isso não está sendo apresentado. Então, às vezes, a gente espera que amigos, familiares, a gente fica achando que são essas pessoas que vão indicar, às vezes elas nem têm a dimensão do que você está fazendo, do quanto que você tem, né, de conteúdo de valor para agregar para o outro. Ela não lembra, realmente ela não lembra, até porque te vê como uma pessoa da família, não vê como um profissional, muitas vezes. E eu vejo que isso às vezes acontece, a gente ficar esperando. Espera o colega de graduação indicar. Espera algum familiar indicar, espera um amigo, poxa, meus amigos sabem que eu sou psicólogo, e aí quando chega para alguém que eles conhecem, eles não indicam. Não, muitas vezes não vão indicar, porque a visão que essas pessoas têm, às vezes é uma visão da sua experiência pessoal. Então elas não conseguem de cara associar, agregar que você pode transmitir valor por meio de um outro conteúdo que é o profissional, a não ser que você mostre isso para elas. Isso vai envolver todo um processo que envolve uma outra postura. Então a postura passiva é a de ficar esperando, ficar torcendo, esperando que o outro faça algo por mim, que o outro lembre de mim, que o outro me indique, que o outro me recomende. Isso dá resultado? Sim, indicação dá muito resultado. Mas a velocidade do resultado talvez não seja a que você quer. Por isso que aqui o tema, né? São 10 anos, você quer esperar 10 anos? Gente, né, 10 anos, vamos imaginar uma criança de 10 anos, o quanto que ela desenvolve nesse tempo e o quanto que você pode se desenvolver num tempo menor, sem precisar passar por todo esse período. Isso é a postura passiva. Nós temos a outra postura, que é uma postura ativa. Uma postura ativa significa que eu quero, e claro, se vierem indicações, ficarei grata, ficarei feliz, mas eu quero ter uma postura de ativamente fazer algo, que a ação ela dependa de mim, não só do outro. Então é um momento de repensar a respeito das suas próprias ações. O que efetivamente você fez, por exemplo, no mês de janeiro, que a gente acabou de encerrar, para fazer uma divulgação da sua clínica. Para fazer uma divulgação, eu digo de sua clínica, não estou dizendo espaço físico, estou dizendo uma divulgação do serviço que você oferece. O que você realizou? Se você não realizou nada e nenhum paciente chegou, não dá para só culpar. É a postura de não vou ficar procurando o culpado que ninguém me indicou, porque é um absurdo, porque olha, essa pessoa é contra mim. Essa pessoa inveja o meu resultado, ela não quer me ver crescer, por isso ela não me indica ninguém. Não, às vezes a pessoa não lembra, a pessoa não associa você na sua vida pessoal com uma outra vida profissional.
ela nem associa, ela nem lembra, não é necessariamente intencional. E mesmo que seja intencional, não indicar de propósito, você vai esperar ela ter uma intenção boa contra você? É parar de procurar o culpado no outro e começar a se responsabilizar por si mesmo, começar a se responsabilizar pelas suas próprias ações, pelos seus próprios resultados. Isso, assim, é difícil porque fala, nossa, mas então o que eu vou fazer? É a outra pergunta, o que eu faço? E nós temos várias estratégias que a gente pode ter para conseguir mostrar isso para o outro. O que não dá numa postura ativa é você esperar somente, sentar e esperar que as coisas aconteçam e coisas que dependem de outras pessoas e não de você mesmo. É a responsabilidade, é trazer para mim. Se eu tenho a dimensão de que a responsabilidade é minha, o que vai acontecer? Eu vou começar a repensar se eu não estou tendo resultado, o que eu preciso fazer? Eu, na minha postura, na minha estratégia, para trazer uma transformação, para trazer uma mudança. Então, a gente precisa escolher, são escolhas. E as duas escolhas podem dar resultado, tanto espera, postura passiva, quanto uma postura ativa. O que vai determinar o que você... o tempo, né, a velocidade é qual delas você vai escolher. Ou contar com a sorte de outra pessoa, né, de ela ficar te lembrando de você e tudo mais. Então, o que nós precisamos, né? Ter essa postura ativa. Se eu quero avançar, ter sucesso na clínica mais rápido, não quero esperar 10 anos, então eu não posso esperar. Eu preciso fazer o quê? Me movimentar, rever as minhas ações, verificar o que eu estou fazendo, avaliar isso e trazer para mim a responsabilidade de fazer coisas novas e diferentes para que eu traga, então, outros resultados e resultados que sejam mais rápidos do que esse tempo de 10 anos que a gente muitas vezes escuta de professores na universidade, né? Eu escutei na minha época, hoje não repito isso para os meus alunos, não falo isso porque eu acho que a gente precisa mudar a mentalidade. É uma das coisas, assim, né? É engraçado porque a gente tem toda uma formação que fala pra gente, que instrui a gente olhar, às vezes, uma forma da pessoa de pensar, sentir e agir e como a gente pode fazer para que ela transforme isso, mas a gente muitas vezes não tem um espaço para a nossa própria formação pessoal, no sentido de revisitar crenças sobre a nossa própria profissão. A gente internaliza, não questiona e vai seguindo. E não reflete sobre isso. E aí, se eu acredito que não tem nada a fazer, é só esperar, eu não vou fazer, porque aquilo que eu estou pensando vai influenciar diretamente na forma como eu vou agir. Então, a mudança de mentalidade, ela é fundamental. Se essa mudança não acontecer, o que vai ter de consequência é que você vai ficar refém da mentalidade que você tem atualmente, que pode ser de uma crença limitante, de algo que dê para você a ideia, a sensação de que você não pode avançar, ou avançar depende muito do outro e muito menos de você mesmo. Então, assim, é uma visão que traz uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo traz uma liberdade, assim. Saber que você não precisa ficar assim, esperando, não precisa ficar numa postura de vamos ver o que acontece e tudo mais. Não. Você pode assumir as rédeas da sua vida. Olha, isso é libertador, né? Isso é libertador. Bom, para ter essa postura ativa, acho que tem algumas coisas que são fundamentais. E uma delas é a definição da nossa identidade. Quando a gente está falando de ter a nossa clínica, e a clínica não é o espaço físico necessariamente que você atende. A clínica é o quê? É toda a construção de negócio que você tem para realizar os atendimentos que você oferece e outros serviços que também você possa oferecer na sua clínica, além de atendimento individual, por exemplo. Então, nós precisamos olhar para esta clínica e definir o que você, a sua pessoa, a sua forma de agir, a sua forma, o seu estudo, a sua bagagem, o que isso traz, assim, o que é seu, o que é sua característica, quem é você, quem é você dentro dessa clínica, por que você está ali? Eu acho que são as perguntas fundamentais para você persistir. E sim, não estou falando que é mágica. Eu vou ter uma postura ativa, magicamente tudo vai acontecer rápido, não vou ter momentos de oscilação.
Claro que não. Postura ativa é entender e me preparar para os momentos de oscilação. Entender e me preparar para os momentos que sim, vou ter uma baixa de pacientes, né? Ou porque estão trocando pacientes mesmo, porque está no fechamento, uma alta, ou porque a pessoa, enfim, perdeu o emprego, porque a pessoa mudou de cidade, e aí o processo ele acaba sendo interrompido por isso. Então, por que você vai passar por tudo isso? Por que você está disposta a enfrentar isso? O que é a sua clínica? O que ela representa para você? Isso são respostas que dizem respeito à nossa identidade. E são essas respostas que vão nos fortalecer no momento em que a gente tiver que passar ali pela... aquele momento que você fala, eu não queria fazer isso hoje. Não queria. Eu não quero. Mas você faz o quê? Você decide que vai fazer apesar disso, porque você sabe que tem um algo a mais, um porquê maior do que você está fazendo, que vai gerar um impacto na sua vida e na sua carreira, na sua profissão. Então, esse porquê tem que ser um grande porquê. O porquê você faz, o porquê que você está lá. E é um porquê que eu acho que a gente tem que pensar assim, sabe? Um porquê profissional e pessoal também. A gente trabalha também para construir uma vida. Uma vida que a gente quer, uma vida que a gente sonha, com coisas que são importantes para nós. Coisas e pessoas, momentos importantes com pessoas importantes. Então, esse grande porquê, ele pode ser muitas vezes a sua família. Esse grande porquê, ele pode ser você ter um momento de qualidade para você mesmo, você poder se cuidar mais. E na área profissional, esse grande porquê pode ser que você, de alguma maneira, se toque muito com uma determinada temática. Vamos imaginar, se tocar muito com crianças que são adotadas, por exemplo, e que a família tem dificuldade de como faz para se relacionar melhor, de como lidar com questões que acontecem nesses casos. Então isso é um porquê grande, que te toca, que te sensibiliza. Um outro porquê é de fazer com que as relações entre pais e filhos e adolescentes sejam mais satisfatórias. Que é um dilema gigantesco, que a gente ouve de qualquer pai e mãe, né? Ou quem represente essa função, a gente escuta exatamente isso, que é o quê? Dificuldade de conversar com o adolescente. O adolescente reclamando e apontando que não se sente compreendido e os pais que não sabem o que fazer. Então, assim, você tem que olhar o seu porquê, isso é um porquê maior. Será que é isso que te toca? Essa demanda te toca mais? Relacionamentos afetivos, né? Termos de relacionamento. Às vezes, pela sua própria experiência pessoal, você já teve relações tão frustradas que te toca e você fala assim, não, eu quero auxiliar pessoas que elas tenham relações mais saudáveis. É isso que me toca, esse é o meu porquê profissional. Então, para a gente poder ter uma postura ativa, para não ter que esperar 10 anos para ter um sucesso na clínica, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa ter é definir a sua identidade, definir o seu porquê, definir por que você está ali, por que você está disposto a realmente, né, entrar nessa caminhada, nesse processo de ter algum resultado, entrar nesse processo de tomar outras posturas diferentes, ações diferentes para ter outros tipos de resultado. Então, acho que isso é fundamental, né? Esse primeiro momento de resgate com a gente mesmo, com aquilo que são os nossos valores, aquilo que é importante. Outro ponto, uma postura ativa, ela vai representar para a gente uma visão de negócio. É a gente entender que quando eu estou atendendo na clínica, posso estar trabalhando autônomo, eu posso não ter um CNPJ, oferecer recibos como pessoa física, por exemplo, com o nosso CPF. Isso pode acontecer, mas o que eu preciso internalizar é que é um negócio, a clínica é um negócio. Ou seja, o que negócios precisam? Vamos pensar em qualquer empresa, uma empresa que ofereça, por exemplo, alimentos, né? O que ela precisa? Ela vai precisar ter lucro, ela vai ter um gasto que ela vai ter, né? Um investimento que ela vai ter do custo para que aquilo aconteça, para que aquele lugar esteja aberto. Ela vai ter que verificar taxas de impostos que ela vai precisar pagar. Ela vai precisar periodicamente conferir se está tudo certo, pensar em precificar bem aquilo que vai vender para não ter um prejuízo. E quando os meses forem passando, o que precisa acontecer? Um acompanhamento, um olhar e acompanhar será que naquele mês eu tive um bom faturamento?
Se eu não tenho registro nenhum, eu não consigo sequer comparar. Então, a visão de negócio é você levar isso tão a sério que você vai deixar registrado todas as métricas referentes ao seu negócio, todas as métricas referentes à clínica. E que loucura, né? Ai, psicologia, que história é essa de métrica? A métrica consiste em você verificar o preço da sua sessão, começar a olhar os custos que você tem para atender, os custos que você tem para fornecer o seu recibo, os custos que você tem para chegar na clínica, quanto que você paga pela sala, pela hora ou pela internet que você pode usar da sua casa, por exemplo. A gente vai olhar para isso e a gente vai olhar o que mais? Quantas pessoas estão vindo, porcentagem de falta que você está tendo, como que você vai lidar com essas questões. Você vai verificar quantas procuras que você tem, elas efetivamente passam a um processo de terapia, ou seja, a pessoa ela procura e ela conversa com você, sabe do seu serviço e efetivamente ela concretiza, ela vai lá e marca um atendimento e continua ou não o processo. Quantos pacientes você tem em cada mês? Quantos saíram naquele mês? E por que saíram? Isso tudo é um controle de uma gestão de negócio, de olhar realmente que é um negócio, que eu preciso ter lucros, eu preciso definir inclusive objetivos, definir metas, para que eu, tendo aquele alvo que eu estou mirando, eu realmente possa me determinar, assim, me focar para eu conseguir avançar e chegar naquele resultado. Porque quando a gente fica só esperando, não é motivador. Parece assim, eu não tenho nada que eu quero alcançar. Quando você coloca um objetivo, coloca um número, coloca algo que você consegue metrificar, acompanhar e verificar se avançou ou não avançou, isso traz assim uma recompensa gigantesca, porque isso traz assim aquele porquê, ele se torna mais intenso e na hora que você pensar em não fazer, vai ser aquilo que vai levar você a dar um passo a mais, mesmo no cansaço, mesmo na dúvida, mesmo no medo. Então você precisa ter esse acompanhamento, essa dimensão. E mais, porque vamos falar aqui uma realidade de psicólogos e psicólogas. Nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós não valorizamos o nosso percurso, a gente não valoriza o que a gente já conseguiu. Somos seres muito, com uma autocobrança muito intensa. A gente se critica, a gente acha que não sabe o suficiente, a gente acha que aquilo é óbvio. Não é óbvio. Eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque ele é óbvio, talvez para um grupo de pessoas, mas não para todo mundo. E você acha óbvio porque você sabe, o outro às vezes não sabe. Então, é importante que a gente reconheça tudo aquilo que a gente avançou. E os números, eles dizem isso, porque aí não tem um critério subjetivo de eu falar assim, ah, não, mas não foi tão bom assim, né? Porque eu não tô me sentindo bem, porque eu queria outra coisa. Quando você olha no número, o número é um dado real, não tem o que você subjetivar e transformar. Não, ou teve resultado ou não teve resultado. Ou avançou ou não avançou, o número vai apontar isso. E isso vai fazer com que a gente consiga dar essa sensação de motivação, de observar. E mais a possibilidade de rever caminhos que não estejam dando resultado. Que aí é o grande ponto, não estou avançando nisso. Ótimo, que bom você descobriu, sinal que você pode fazer algo agora para mudar. E quando a gente não tem nem ideia, a gente não faz nada para mudar. Então, faturamento anual, quanto que você pretende ter de faturamento dentro do ano? E é importante ser anual, né? Eu sempre falo isso, mas porque é muito relevante. O faturamento anual, ele é mais importante do que o faturamento mensal. Por quê? Porque nós estamos falando de uma oscilação de valores que nós vamos ter ao longo do ano. Por exemplo, época de férias. Época de férias, você não vai receber a mesma coisa. Você vai ter um número de atendimentos que não vão ser feitos, né? E isso vai acabar resultando em um faturamento menor naquele mês seguinte, quando você fizer o fechamento e receber das pessoas no mês seguinte, talvez, provavelmente. Então, isso é muito importante, que você tenha essa dimensão, para que você consiga, inclusive, valorizar aquilo que você está alcançando. Então, eu preciso verificar, assim, que num ano eu vou ter oscilações, eu vou ter que me preparar para elas, mas uma média que eu quero E aí você vai definir o valor dentro da sua realidade, dentro da sua clínica. Bom,
que a gente pode ter então, né? Se a grande questão de uma postura ativa é que a gente vai desenvolver estratégias, passos, caminhos para as coisas acontecerem e eu não ter que esperar 10 anos para ter algum tipo de sucesso na clínica, o que vai acontecer é que a gente precisa definir então estratégias. Eu penso que tem algumas que são fundamentais, elas são assim aspectos diferentes dentro da nossa clínica que nós precisamos olhar. Uma das questões muito importantes é a definição de um nicho. Isso é uma estratégia que você precisa ter. Se você não está tendo resultado, porque se você está, eu acredito que você não estaria na live. Mas, se você não está tendo resultado, você precisa verificar o que está acontecendo. De que maneira você se diferencia das outras pessoas? A gente tem um número gigantesco de psicólogos formados todos os anos. Gigante. Por que as pessoas vão procurar você e não outras pessoas? Por que vão procurar você especificamente e não outro psicólogo ou psicóloga? Por quê? Essa tem que ser uma resposta que esteja presente, que você saiba mostrar o seu valor. E nós, quando a gente fala sobre isso, né, de definir um nicho, ou seja, definir uma área dentro da psicologia em que você vai atuar e que você vai se divulgar para as pessoas como sendo uma pessoa que atende nessa área, você vai ter todo um conjunto de estudo, de fazer curso para poder realmente ter aprofundamento para atender nessa área, a gente acha que a gente está se limitando, a gente acha assim, mas então só vão me procurar essas pessoas dessa queixa, e são poucas pessoas, eu posso ter as pessoas do mundo todo, eu posso ter só essas pessoas dessa demanda. Mas o que acontece? Não é estratégico, porque se você fala o tempo todo com todo mundo, ou seja, um dia eu falo de ansiedade, outro dia eu falo de relação amorosa, outro dia eu falo de TDAH, outro dia eu falo sobre uma vivência na velhice, né? Como que eu posso fazer para que a velhice aconteça, né? Esse processo de envelhecimento seja diferente, seja muito saudável, seja benéfico psicologicamente. No outro dia eu falo sobre tratamento com dependência química. As pessoas, elas não vão entender que você tem muito conhecimento sobre nenhuma dessas coisas e elas não se identificam com aquilo. Então, quando elas forem procurar, elas vão procurar quem? Alguém que já saiba algo sobre a sua própria demanda. Porque a gente tem que ser assim, muito razoável, a gente não dá conta de todas as demandas. E eu sei que quando a gente pega demandas que são diferentes, o que a gente faz? A gente senta a bunda na cadeira, estuda, faz supervisão, faz terapia. Certo? É isso que a gente faz. Porém, eu posso receber outras demandas, o problema não é esse. Porém, eu me comunicar para todo mundo faz com que ninguém se identifique comigo, com que ninguém sinta assim, uma conexão com a minha pessoa. A grande questão é o seguinte, se eu quero ter uma postura ativa na clínica, que eu quero ter resultados e o resultado tem que vir mais rápido, eu preciso mostrar um diferencial. Aquela pessoa, ela precisa entender que é você que vai auxiliá-la, que é você que entende, que sabe aquilo que ela sente, portanto, tem propriedade suficiente para ela te escolher e fazer um processo terapêutico que vai passar mais confiança e resultado para ela. Ela tem que pensar, né? Sendo no meu caso, ela iria pensar, não, eu quero a Carol, eu não quero qualquer psicólogo, eu quero a Carol. Então, é o pensamento que ela tem que ter. Por quê? Porque serviço, gente, a gente tem um monte. Profissionais formados, um monte. Então, quando você define um nicho, você acaba concentrando a forma sua de divulgação em alguns elementos que faz com que a pessoa, sim, ela sinta que é para ela. Você está tentando acertar para várias pessoas, não acerta ninguém. Mas aí, quando você foca em algo, foca em uma demanda, em um nicho específico, o que vai gerar? Isso vai gerar a identificação daquelas pessoas com você, a sensação daquelas pessoas de que você realmente sabe aquilo que elas estão passando, sabe aquilo que elas estão vivendo. E isso é fundamental, porque aí no momento de decidir, ela vai lembrar de quem? De quem já ajudou, às vezes sem cobrar nada, porque passou uma informação que foi algo que fez sentido, de quem ela já está vendo tantas vezes, que é o registro, quem aparece na cabeça dela é você. Então essa é a estratégia do nicho. Ter um referencial, assim, ter algo que te diferencie dos outros
e que faça com que a sua divulgação seja muito assertiva. Definição de nicho e divulgação, isso são aspectos assim, muito casados. E aí a gente entra na questão da divulgação, que entra o quê? Eu me comunicar para aquele público específico que tem correlação com aquela demanda que eu estou trabalhando, que é aquela área daquele nicho que eu escolhi. E aí a escolha do nicho envolve o quê, gente? Envolve você revisitar, claro, as suas crenças, as suas experiências, mas você deve escolher um nicho que você perceba que tem bastante, que é um nicho importante, né? Você pode escolher, gente, subnichar muito, muito mesmo. Tem evoluções, os graus do nicho, né? Eu posso nichar e subnichar muitas vezes. Mas é importante que você veja a forma como você se sente com relação a cada nicho, aquela temática, mas procure também avaliar o quanto que aquilo pode ser algo que vai te acelerar no seu processo. Então, eu ensino aqui na nossa página sempre como que a gente faz para atender casais e famílias. Por quê? Porque para pensar aí na sua cabeça quantas pessoas que você conhece, profissionais formados, que têm essa formação. Ou que tem assim, a formação, não digo nem numa especialização não, mas eu digo assim, sentir que tem propriedade, capacidade, desenvolveu habilidade para fazer esse tipo de atendimento. Poucas pessoas, tenho certeza, que a não ser que você seja muito do nicho, conheça muitas pessoas próximas, e, em geral, pessoas mais próximas, você assim, não vai ter nem para encher os dedos das mãos. Você tem de pessoas conhecidas da área, muito mais gente. Mas pessoas que têm essa, que você fala, nossa, realmente, sabe atender um casal, confio, poucas pessoas. Então é um nicho que tem bastante demanda, por quê? Porque, gente, relacionamentos terão problemas. Não tem como. Essa é a realidade da vida. Relações são um processo de trabalho de construção contínuos. Então, demanda tem. Número de divórcios? Gigantesco. Demanda tem. Pais com dificuldades de educar os filhos, por exemplo, com dificuldades em como se comunicar. Muitos. Demanda nós temos. Para trabalhar com família, a gente tem muita demanda. Então, a gente precisa, assim, sabe, ser bastante assertivo, né? É um nicho que eu entendo que é muito válido, que é muito consistente. E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma divulgação considerando os aspectos que se referem àquela pessoa daquele nicho, aquilo que ela sente. Então, eu vou colocar, por exemplo, que eu vou falar sobre relacionamentos, por exemplo, né? Relacionamentos por meio de aplicativos. Falar sobre pessoas solteiras que estão procurando se relacionar. Falar sobre como que é difícil passar por términos de relacionamentos. Eu vou falar sobre isso, sobre essas questões. Como que eu faço para ter uma relação saudável? Como que eu faço para me comunicar efetivamente com meu parceiro ou parceira? Aí vocês podem pensar, mas isso não é óbvio? Que a gente precisa ter uma boa comunicação, que a gente precisa considerar a opinião do outro, que a gente precisa ter flexibilidade. Por exemplo, possíveis conteúdos para serem divulgados entre pessoas, casais, né? Pensando nessa questão do relacionamento. Elas sabem, mas elas efetivamente conseguem fazer na sua rotina? E às vezes elas nem sabem. É uma pequena dica sutil que vai fazer com que você, essa pessoa fale, nossa, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia. Aí fica a dúvida, mas Carol, se eu entregar tudo isso, a pessoa então não virá, porque ela tem resultado sozinha. Ela sabe que você sabe. Isso que é o segredo. Você tem que fazer com que um possível paciente saiba que você sabe daquele assunto. Ele tem as informações. Os nossos pacientes, eles ouvem muitas coisas. O Google é uma fonte gigantesca de informação. Mas existe uma diferença gritante entre saber e aplicar. Saber e conseguir fazer. Quantas vezes a gente não recebe pacientes que vão dizer o que pra gente? Eu não consigo. Eu não estou conseguindo. Eu sei que eu preciso mudar isso, mas eu não consigo mudar. Então, é para mostrar para as pessoas que você sabe aquilo. Elas confiarem que você sabe.
E aí sim, no momento de procura, elas vão procurar quem? Quem elas acreditam que vai trazer um resultado maior, que sabe do que elas estão falando, do que elas estão vivendo, sentindo. Outra estratégia que eu acho que é fundamental, que é um outro pilar gigantesco da clínica, nós precisamos oferecer um atendimento de qualidade. Eu não quero esperar 10 anos para ter sucesso na clínica. O que eu tenho que fazer? Fornecer qualidade no meu atendimento. Eu preciso fidelizar essas pessoas, eu preciso que essa pessoa ela continue vindo durante aquele processo terapêutico até o momento da alta. E como que eu ofereço atendimento de qualidade? Você vai definir o seu nicho. Vamos imaginar, um nicho de atendimento de casal ou família. O que você vai fazer? Você vai direcionar seus estudos, o seu foco para estudar isso. Ou seja, eu vou estudar o quê? Vou estudar como que são essas vivências com casais, com famílias, o que mais são queixas frequentes. Eu vou procurar desenvolver todo um conjunto de habilidade para saber como agir, porque um atendimento individual e um atendimento de família ou de casal é completamente diferente. Não é uma adaptação do individual. Tem conceitos novos, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar. Eu falo isso, né, porque eu tenho um curso sobre atendimento de casal e família. E a gente precisa estudar, a gente não pode dizer que a gente é daquele nicho e se contentar no quê? Em dizer que é. O dizer, você pode até num vídeo rápido enganar, né? As pessoas acharem que você sabe, porque aquilo é uma coisa muito, muito superficial do seu nicho. Mas a grande questão é você mostrar profundamente que você sabe. Isso vai acontecer na hora do seu atendimento, que a pessoa vai estar tendo contato constante com você. Então, você precisa mostrar isso. Para isso, você precisa investir. Investir para realizar um atendimento de qualidade. Isso faz com que as pessoas voltem, elas sentem que o processo está caminhando. E aqui eu não estou falando de promessa milagrosa de resultado, não. Mas eu estou falando da pessoa entender que um processo está acontecendo, dela visualizar isso. Ainda que leve tempo, que existe um processo que está em transformação. E aí isso faz com que a pessoa ela entenda que é importante continuar. Bom, nós temos então a estratégia que envolve definição de nicho de divulgação, a estratégia de atendimento de qualidade e a outra estratégia que é o quê? É a gestão. A gestão é um dos grandes pilares também da clínica. E se você não tiver uma visão de gestão, assim, de cuidado com aquilo que é sobre o negócio, além do horário do atendimento, além de trazer pessoas para sua clínica, mas como eu faço para gerir esse negócio, você tende sim a também ter problemas e talvez ter que esperar aí esses 10 anos para ter algum tipo de sucesso. A gestão, ela vai trazer o quê? A estratégia. Eu analisar aquilo que eu estou fazendo, quantificar, verificar quanto que eu estou tendo de resultados e também oferecer outros negócios, se permitir ampliar, né, aquilo que você oferece. Claro, para você sentir segurança nisso, vai precisar do conhecimento específico. Você vai ter que estudar, né? Estudar essa demanda do seu nicho. Mas você pode oferecer outros negócios. Você pode oferecer, por exemplo, atendimento de casal, atendimento de família. Mas não só esses atendimentos assim, né? Nem psicoterapia. Eu posso fazer um grupo que vai sair mais barato para a pessoa que está procurando, porque o investimento de uma psicoterapia é um investimento alto, espera-se, né, para que seja realmente uma situação de sucesso na clínica, a gente espera que a pessoa realmente invista. Um grupo, um curso, um e-book, tudo isso que você pode oferecer é uma forma de você ter outras fontes de rendimento. E o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela vai começando pelas fontes mais baratas, ela vai criando uma confiança em você, naquilo que você é capaz de fazer, e isso te leva a quê? Leva a ela entender que ela pode passar de nível, que ela pode, às vezes, aprofundar o relacionamento com você. Então, às vezes, é um e-book que você ofereceu, o e-book é barato, né? O valor não é nem tão significativo em termos de dinheiro, mas o valor que agrega para a pessoa pode ser tão alto que ela entende que você ofereceu tanto por tão pouco, que cabe, então, ela partir para um outro nível. Ela pode fazer um curso com você, ela pode fazer um grupo com você.
Isso aqui é riquíssimo. É muito, muito, muito rico. E a gente, né, eu falo isso dentro da área de casal e família, ele pode oferecer vários serviços. Serviços para as pessoas que são pessoas solteiras e estão procurando um relacionamento. Serviço para as pessoas que estão no processo, por exemplo, casais que querem engravidar. Então é um planejamento familiar, como eu faço isso, como que eu passo por esse processo de mudança que é muito grande. Eu posso fazer um curso, um grupo, um serviço que ofereça para pessoas que estão para iniciar um casamento. As possibilidades são gigantescas, são variadas. E isso, né, é o que? A pessoa às vezes olhar aquele conteúdo que você oferece e entender que, poxa, vai me agregar. Né? Isso vai realmente contribuir. E aí ela entende que talvez até ela possa depois, num outro momento, procurar um outro serviço que você traz. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente não fica assim refém de psicoterapia. Porque psicoterapia é um investimento alto. E nós temos, né, oscilações de momentos de situação financeira, inclusive do país, que às vezes levam uma pessoa a entender que não dá naquele momento para que ela invista tanto. Então você oferece uma alternativa. E aí você vai divulgar essa alternativa e você vai aprofundar seu relacionamento com essa pessoa. Então, vamos parar para pensar aqui, né? Preciso esperar 10 anos para ter sucesso na clínica? Depende. Se você tem uma postura passiva, só quer sentar e esperar indicação, provavelmente sim. Se você quiser ter uma postura ativa, com certeza você pode ter resultado em muito menos tempo. E essa postura ativa vai envolver o quê? Vai envolver você ter estratégias ativas que envolvem a sua ação para que a gente consiga ter este resultado. Ou seja, estratégias que, na minha opinião, fundamentais, definição do seu nicho. Esse nicho, né, você precisa fazer uma divulgação a partir do momento em que você define o nicho. Então você divulga para você conseguir trazer pacientes para sua clínica. Depois você vai cuidar do seu atendimento de qualidade, você vai oferecer, você vai estudar, fazer cursos, se aprofundar, para que você realmente tenha domínio para receber aquela pessoa e aquela pessoa sentir que você tem capacidade para lidar com as questões que ela trouxe. E por último, a gestão. Ou seja, vai acompanhar, ter uma visão métrica de números, resultados, uma visão a respeito de um negócio. É um negócio, precisa ter objetivo, precisa ter uma linha de ações para alcançar determinadas metas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né? São frases que a gente precisa ressignificar, mudar a nossa mentalidade. Do contrário, a gente fica refém das nossas próprias crenças, entendendo que não dá para avançar, né? Não temos outra alternativa, desmotivando e fazendo com que a gente desista. E a gente não estudou anos e anos pra gente chegar agora e desistir, não é mesmo? Espero que não. E no que eu puder ajudar, me sigam para que vocês tenham mais informações sobre atendimento de casal e família e sobre a questão da mentalidade do psicólogo e da psicóloga. Agradeço a presença de todos e todas, fiquem bem e até a próxima!